Olá a todos, meu nome é Lucas Tavares, estou muito feliz em fazer parte desse canal, Mastermind TI, do nosso amigo Fernando Vargas. E como novo colaborador desse canal, gostaria de apresentar a vocês uma solução de backup que pode ajudar vários profissionais de TI. Eu sou consultor técnico com mais de 23 anos de experiência na área de tecnologia da informação e mais de 18 anos gerenciando servidores Linux, Windows, Firewall, virtualização. Nesse vídeo, eu vou mostrar para vocês como a gente pode usar um script simples para fazer backup de XML das configurações do pfSense e depois salvar em uma pastinha dentro do Linux. E também vou mostrar para vocês como que a gente pode criar um compartilhamento Samba para poder ter acesso a esses arquivos, tá? E antes de começar, eu gostaria de mencionar que a gente tem 2 grupos de WhatsApp que ajudam vários profissionais de TI em todo o Brasil. O especialistas em Firewall e o especialistas em infraestrutura. Então, eu vou deixar o link de acesso do canal, da descrição, tá? Abaixo aqui, tá? E agora falando um pouco sobre o script em si e o que ele vai fazer, a gente tem que falar um pouquinho também sobre o pfSense. Né? O pfSense é um firewall, um software livre, ele é baseado em FreeBSD, é uma das soluções mais populares para firewall de código aberto e é amplamente usado por muitas empresas e organizações no mundo todo. Né? E, então, se você trabalha com pfSense ou qualquer tipo de firewall, você sabe como que é importante fazer backup das configurações regularmente. Backups, eles podem ser usados para restaurar as configurações caso ocorra alguma falha no sistema ou erro de configuração. Então, eu vou mostrar aqui na tela do lado para vocês. Eu gerei esse script de backup e eu vou mostrar para vocês, tá? Teve um apoio aí. Esse script de backup, ele foi, eu peguei ele pronto e tem o link aqui de quem gerou o script e eu fiz algumas modificações nele, tá? Então, o que ele faz? Esse é um script de backup de XML do pfSense. Ele é compatível desde a versão 2.2.6 também com a 2.6, eu testei em várias, tá? Eu coloquei também alguns procedimentos aqui de como que vocês vão executar, mas eu preferi até gravar um vídeo para mostrar para vocês como é fácil executar esses procedimentos, tá? Então, a gente tem aqui alguns pacotes que são necessários, tá? Eu coloquei alguns exemplos aqui, por exemplo, para instalação no Debian, Ubuntu, tá? Quem está usando aí CentOS, o Red Hat, e também Alma Linux. Aqui os procedimentos que vai criar o diretório, entrar nele, fazer o download do script, né? Aí depois você vai setar as permissões, vai editar o script. Basicamente, se a gente for dar uma olhada, dentro do script, tá? Que está aqui, tá? Ele começa, quando a gente vai setar, a gente precisa setar quais são os IPs, o IP interno, o IP externo, e também dizer se HTTP, HTTPS, qual a porta que está definida para o acesso ao pfSense, tá? Então, eu coloquei aqui uns IPs de exemplo, tá bom? E aqui a gente vai precisar criar um usuário de backup somente com uma permissão específica. E aí a gente vai configurar uma senha para ele. O restante das configurações, se vocês quiserem também fazer modificação no script, fazer melhoria, eu conto com vocês, tá? Vou deixar meu contato tá aqui embaixo, tá? Vocês podem vir no próprio, aqui no script, aqui, tá? Tem meu LinkedIn, tem meu e-mail, tá? Talvez o Fernando deixe aí meus contatos no canal, mas se não deixar, tá por aí. E o que eu peguei para mostrar para vocês? Eu montei um lab no PNet Lab, tá? Onde a gente consegue fazer uma simulação realmente do ambiente real do cliente. Tá? Aqui a gente tem um pfSense, com 2 links de internet, o MikroTik que está aqui é uma simulação como se fosse um provedor, tá? E teria disponibilizado 4 links de internet. Deixei um pfSense A, o pfSense B, toda uma rede montada, então a gente tem um servidor, tem uma maquininha Linux aqui, eu subi um Debian 10, tá? E um Windows 7 depois para a gente poder acessar esses arquivos que foram feitos backup, tá? Então, como que a gente vai executar esses procedimentos? Eu tenho aqui o acesso à máquina em si, tem um script aqui salvo, né? Mas eu vou remover aqui o script, tá? -rf, e depois do script removido, a gente vai baixar ele, tá? Então, para baixar o script, como que eu vou fazer? Eu vou clicar em cima, tá? Depois vou clicar em RAW, selecionar aqui o script, e a gente vai puxar ele via wget. E setar as permissões. Setei permissão, então a permissão de execução, se a gente for dar uma olhada aqui, ele já vai estar aqui, um xizinho, ó. E é a permissão de execução em si que a gente vai precisar depois para executar o script, ou fazer os agendamentos, tá bom? Se for verificar dentro do script, tá? Eu uso muito o VI aqui no Linux, é costume, mas pode usar o Nano, outros, tá? Dentro do script aqui,
A gente tem alguns IPs, tá? Mas não são reais aqui, eu só deixei como exemplo. Pode ser até que existam aí, mas dentro do meu lab eu usei alguns IPs externos ali também, tá? E aí a gente tem aqui o usuário e senha do backup, tá? Esse usuário e senha que vai ser usado para gerar esses backup XML com uma permissão específica que a gente vai configurar na parte web do PFSense, tá? Então eu vou modificar aqui a senha, aí vocês podem colocar a senha que vocês quiserem, tá? Usei usuário backup. Para quem não usa Vim, você aperta 2 vezes ESC, depois 2.x, ele salva o arquivo, tá? E aqui dentro desse PFSense A, a gente vai editar, vai criar um usuário agora, ó, chamado usuário backup, tá? A senha que a gente vai usar é essa mesma senha que está aqui, ó, tá? Então, deixa eu pegar aqui no script, né, para não ter erro. Pam, pam, pam. Vou selecionar aqui e salve. Aqui, ó, backup. Pam. A gente salva, ainda não seta as permissões. Agora sim, a gente vai editar aqui, deixa eu colocar como nunca ali para não salvar essa senha, e vai selecionar qual que é a permissão necessária para isso. A gente vai selecionar apenas essa permissão aqui, tá? E aí, acesso de backup e restore, tá? Ó, salvamos essa permissão, ok, tá? Então, vai ter apenas esse usuário aqui, ó, tá bom? Não é interessante você executar com o usuário admin, tá? Sempre faça, tente fazer de uma forma que fique mais seguro possível, tá bom? Aí, voltando lá para o nosso script, tá? Eu tenho que executar, colocar aqui o endereço dessa máquina aí onde vai fazer backup, tá? O endereço que vai ser usado para executar o backup é dessa placa LAN, tá? Por quê? Porque aqui dentro, a placa LAN é ligada com esse switch e oferece IP para esses dois computadores, tá? Então aqui eu coloquei um 9268.1.10 e aqui um 9268.1.11, tá? Fixei MAC address via DHCP, então o IP11 vai se conectar ao IP1 e fazer o download, tá? Nesse PFSense, se a gente for dar uma olhada aqui, ó, vou copiar eu poderia até copiar aqui é um outro endereço, mas é só para mim começar a usar qual que seria o endereço que eu vou usar aqui, né, para a gente saber se é HTTP, HTTPS. Ó, é um HTTP, né? Não é seguro, não é indicado, tá? Configure o seu PFSense em HTTPS, troque a porta, tá? Deixe o acesso a ele de uma forma bem segura, só para IPs cadastrados, ou via acesso OpenVPN ou VPN em si. O IP dele aqui é 1. Então é basicamente isso que eu vou ter para o backup, tá bom? Então ele vai se conectar ao IP11, usar esse usuário e senha de backup, depois ele vai salvar dentro da própria pasta onde está o script, ele vai criar essa conf backup e uma pasta cliente 1. Eu posso ter vários scripts, tá? Tenho, sei lá, 10 clientes, cada cliente tem 3 files, aí eu vou lá, esse primeiro script é do cliente 1, o segundo script do cliente 2. Aí o interessante vai ficar mais fácil depois, na hora de buscar o arquivo de configuração. A gente já sabe que, deu problema no file 3 do cliente 1, aí fica mais fácil, tá? E aí ele vai entrar e salvar com uma configuração aí de data, tudo certinho, tá? Então, salvei, ele já está com permissão de execução. Normalmente, quando eu vou executar a primeira vez, por exemplo, um script assim, eu coloco um sh-x e o script em si, tá? Porque ele vai mostrar as informações para a gente do que está acontecendo. Antes de executar, vocês podem ver aqui dentro, ó, eu até puxei ele numa pasta errada, eu vou mover ele aqui, ó, vou mover scripts para dentro da pasta script. Aí eu vou entrar na pasta script, dar uma olhada como que está a permissão, está tudo certinho, não tem mais nenhum arquivo aqui dentro. Vamos executar o script. Ó, então ele executou, ele deu aqui, ó, backup ok, e ele salvou o backup aqui em cliente 1, ano, mês, dia, começou aqui, ó, backup, PFW, PFSense, o IP que eu setei, ele busca e já põe aqui o hostname, ele já põe o domínio, então fica fácil a identificação, tá? E aí ele já coloca também aqui ano, mês, data, tudo certinho, tá? E salva o backup. Depois ele executa um permissionamento. Então, se a gente for dar uma olhada aqui dentro, ó, eu dar um ls-lh, aqui dentro ele criou uma pasta conf. Se eu dar um ls-lh, nesse caminho que ele mostrou, já tem um script lá, já tem um arquivo lá dentro. E ele já tem informação, tá? Então, se eu pegar e selecionar tudo e dar um VI dentro desse arquivo, vamos ver se tem conteúdo aí dentro.
conteúdo. Então, as configurações que estão aqui, ó, pfSense A, o domínio, algumas informações adicionais, está tudo aqui, tá? Tudo certinho aqui. Então, eu já tenho esse script. Aqui já tenho o script, já tenho o backup em si. Tá? O que, que a gente pode fazer a mais? A gente pode... como que eu vou ter acesso agora, vamos dizer, para me restaurar esses backups? Da forma que está aqui, se eu estiver usando um Windows, seria via WinSCP para buscar esses arquivos. Tá? Ou se eu tiver como colocar... Eu, normalmente, o que, que eu faço? Eu subo um compartilhamento Samba, então, no caso do Debian, apt-get install Samba, edito o smb.conf e coloco uma pastinha lá dentro, tá, para compartilhar esse diretório aqui, conf backup, por exemplo. Mas você pode mudar o caminho depois, não tem problema nenhum. Eu já pré-instalei o Samba, então eu já tenho uma pré-configuração. Então, tc samba smb.conf. E a ideia é como que eu vou fazer para acessar via Windows, né? Então eu coloquei aqui, ó, backup, tá? Compartilhamento, aonde que ele está. O Browsable Yes indica que esse compartilhamento vai estar visível, tá? Somente leitura, tá? E qualquer um pode acessar. O ideal é que seja um compartilhamento oculto, com acesso autenticado, então cria um usuário e senha de autenticação, tá? E nesse caso, o máximo que eu posso fazer aqui, tá? É ir aqui na configuração, colocar um host Zalou, né? E o único IP que pode ter acesso, 92.168.1.11, que é aquele IP esse IP aqui, ó, esse Windows 7 que eu coloquei. Então, se não tem autenticação, então pelo menos, ó, só a máquina da TI vai ter acesso. Então tá aqui, beleza? Vou até deixar nessa configuração, salvar, tá? Vou dar, né? Vou dar um restart aqui no Samba. Então, /etc, init.dsmd, restart, e também /etc, init.d, nmd, restart. Beleza? Startei. Dá um teste farm para ver se está tudo certo. Aqui. Ó, ele já mostrou aqui, tá? Então, tem aqui o script. Eu vou acessar agora esse Windows 7. Tá aqui, ó, IP11, né? Vocês estão vendo. Puxar ele um pouquinho para cá. Agora a gente vai acessar aqui, ó, esse IP110. Clicar em backup. Eu já botei aqui a pasta cliente. Tem as datas, então conforme vão sendo executados os backups, por exemplo, amanhã executar é 30/4, né? Vai aparecer a pastinha separada, mas os backups que foram feitos hoje está aqui. E o arquivo está aqui. Então eu posso pegar esse arquivo aqui e mandar restaurar ele lá no pfSense que deu problema, né? Ou enviar ele para algum técnico lá, pô, parou aqui, você pode mandar o arquivo, o último backup, né? O envio, ele vai lá, executa, ou a gente executa, mas está aqui o acesso. Tá? Então, tá, o acesso está aqui, o compartilhamento Samba, beleza? Agora o que a gente vai fazer? Tá, mas eu preciso também fazer o backup de outros pfSenses. Então, vamos pensar que a gente tem... Deixa eu puxar essa tela aqui para minimizar. Então, agora eu preciso fazer o backup desse pfSense B também. Tá? Esse pfSense B, ele está aqui, ó. Mas se a gente for pensar, ele tá até em uma porta diferente, né? Olha aqui, ó. Ele é um HTTPS. Esse IP que está aqui, tá? É o IP da minha rede interna para fazer a simulação. Para me poder acessar o pfSense, eu coloquei essa LANzinha aqui, tá? Numa interface. Mas ele, em si, se a gente for dar uma olhada aqui no pfSense B, ele tem esse IP, como se ele tivesse internet, e esse IP. O que é indicado para a gente fazer, para ter uma segurança de que qualquer um não vai acessar o firewall, né? Normalmente, o que eu faço aqui? O que eu executo? Deixa eu até abrir aqui uma configuração. Tá aqui, beleza. Eu crio um alias, tá? Isso no pfSense que está lá do outro lado. Aí, coloco aqui o nome do alias, tá? Cadastro aí quais são os IPs de origem que podem acessar esse firewall aí. Então, por exemplo, sempre que vir desse IP, opa, esse aqui é o IP de gateway, tá? Quando vir ou desse IP, tá? Ou desse endereço IP aqui, ó, né? A ideia é que só vai estar autorizado a acessar o firewall de forma externa quando vier desses dois IPs. Então, a gente criou aqui o IP alias, aplica. A gente vem aqui em Firewall Rules, vem na WAN, por exemplo, cria aqui uma configuração dizendo aqui, ó, pode ser até qualquer acesso, tá? E vier desse alias um destino a este firewall, está liberado. Então, habilitar o log, colocar aqui, IPs, acesso externo, suporte, tá bom?
salvo a configuração. E caso o link esteja fora, a gente precisa fazer o backup também, então eu vou clonar aqui e colocar também essa configuração para o One2. A ideia é colocar para ele executar o backup dos dois, nem que esteja duplicado, mas vai que na hora que mandou executar o backup, um dos links está fora, né? Então já vamos pensar nisso. Então salvei, então ele fez aqui também, então tem os dois acessos aqui, tá? Feito isso daqui, a gente vai cadastrar esses endereços IPs para que a gente possa executar o backup. Então, vou só pegar esse endereço aqui, porque eu preciso do HTTPS e tal, para pôr no script de backup. Então, eu vou colocar aqui no script, vou chegar aqui, ó, e adicionar mais endereço. Porém, eu vou mudar esse endereço final. Vou até copiar aqui, ó, colocar embaixo, porque eu vou usar também. O IP que eu tenho ali, tá? Deixa eu ver se é esse, tá? E tem o outro IP, que é da One2, eu não me lembro a ordem. Deixa eu pegar aqui. Isso, One1, One2, tá? Então tá aqui. Então, ele vai fazer o backup do PFSense A e 2 backups do PFSense B, tá bom? O que falta nesse PFSense B para que ele execute o backup? Nosso pré-requisito, o usuário de backup, com aquela senha. Então, usuário backup, a gente precisa ver no script qual é a senha que a gente configurou, né? Então tá aqui a senha. Pá, pá, e vamos aqui, salvar. Beleza, feito isso daqui, permissionamento. Vamos setar a permissão, tá aqui, backup restore, salvar. Beleza, tá aqui, ó, certinho, salvar. Fechou. Então, os pré-requisitos estão ok, tá? Agora, a gente vai para a execução do script. Então, a gente editou, colocou aqui, 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 e sh-x, script backup pfSense. Então, ele executou, tal. Se a gente dá uma olhada dentro da pasta, vamos dar uma olhada o que virou isso daqui. Agora eu tenho mais um backup do pfSense A e dois do PFSense B, porém em IPs diferentes. E pode ver aqui que o tamanho do arquivo é diferente. Tá? Se a gente for lá naquele Windows, e que eu coloquei aqui, ó, ele já está aqui, ó, já estão aqui os arquivos, tudo certinho. Com a data, tal, então precisar restaurar. Tá? O que eu preciso fazer a mais aqui? Eu não vou ter como ficar executando toda vez manual. A ideia é que seja um script automatizado. E para ter esse script automatizado, a gente precisa fazer os agendamentos via crontab. Tá? Então eu posso fazer vim /etc crontab, né? Descer aqui, entrar numa nova linha, tá? E backup agendado de XML PFSense. E posso colocar aqui qualquer informação a mais. Tá? Eu preciso saber os horários que vão ser executados. Tá? Então, eu vou colocar aqui todo dia 6 e 10 da manhã, tá? Qual que vai ser as outras configurações, que vai ser diário, tá? E ele vai precisar disso aqui. Inclusive, eu não coloquei lá dentro do GitHub essa informação do agendamento, mas eu vou atualizar lá e deixar para vocês para facilitar, tá? Então, tem que colocar aqui /opt, scripts e o nome do script. Como eu não alterei, eu vou pegar aqui mesmo. Vou lá. Então, beleza. Aqui, primeiro backup, 6 e 10. O que eu faço normalmente? Copio essa linha, colo, aí eu coloco um backup, por exemplo, meio-dia e 10, e outro às 21 horas. Por quê? Se nesse intervalo das 6 até meio-dia tiver alguma modificação, a gente tem, e não conseguiu salvar de alguma outra forma, a gente tem aqui o nosso backup salva-vidas, né? E também, depois do meio-dia, se alguém modificou alguma coisa, deu pane no Firewall, a gente tem, né, o backup às 21 horas aqui, né? Se der pane, volta do meio-dia, ou se for antes, volta das 6, tá bom? E aí, para a gente homologar se realmente está funcionando, vamos colocar, ó, aqui está mostrando que são 7h14, tá? 7h14:33. Vamos agendar aqui para, vou copiar aqui, ó, vou dar mais um Enter, tá? Então, YYP, tá? Vou colocar aqui 7h15, tá? Então, 7h15. E salvei. Deixa eu dar uma olhada aqui. Já passou 7h15. Então, 7h16. Acontece, né, pessoal? 7h16. Deixar ele aqui. Tá? Então, vou entrar dentro da configuração aqui.
21. Então, a gente tem uns 4 scripts. Então, aqui, ó, 7, 15, 27, 29, 30. Né? Na hora que chegar no horário, ele vai provavelmente executar esse script. Se eu não me engano, dá para ver em -f, var, log, messages. Ele deve ter o cron tab ou var, log, cron. Deixa eu ver se tem cron, não tem. Então, vai ser no messages mesmo. No messages, ele deve dar aqui a hora da execução desse backup aqui. Eu não me lembro direito no Debian. Eu acho que até passou, acho que não é no Messages, não. Depois aí, quem lembrar, manda aí para mim no chat, tá? Pessoal, e comentem no chat, tá? Acho que já deu horário, deixa eu ver. Ó, 7h16. Deixa eu dar uma olhada aqui se já apareceu alguma coisa. Não apareceu. Não apareceu, porque tá estranho, né? Olha aqui, ó. Tá mostrando 19h11, mas dentro tá mostrando 7h16. Vamos dar uma olhada aqui dentro. Então, a gente tem que fazer as paradas ao vivo, né? Aqui, 7h16, execução diária, né? Ele faz SH, OPT, script, xml.sh. Deixa eu ver se aqui. Né? Vamos ver se a gente consegue abrir esse arquivo em si. Abre, tudo certinho. Vou resolver esse problema aqui. cat/tab. Tá certinho o cron. 7h16, sh, tal. OPT scripts. Parece estar ok. A data também. Agora já são 7h17. Né? Então, vou dar um leve pause aqui. Vamos ver o que aconteceu para o vídeo não ficar muito grande. Bom, pessoal, já localizei aqui qual que seria o problema do agendamento, que a hora que está mostrando aqui é diferente porque eu estou usando um KVM, tá? Aí, nessa questão, se eu for dar uma olhada aqui, ó, tá 19h23. Se eu dar um date aqui, ó, 7h23. Né? Então, vamos fazer um agendamento aqui, ó. Vou colocar aqui, agora são 19, 23, 44. Eu vou colocar 19h25, tá? Então, vou editar aqui, tá? Vou colocar aqui, ó, 19h25, tá? Tá? E aí eu vou colocar o comando watch com 2 segundos, executando o ls-lha. Então, na hora que ele executar o backup, ele vai salvar aqui. Vou dar um pause rapidinho, só para passar esse tempo. Então, ó, voltando aqui, 19h53, 55, aqui 55, 57. Opa, vamos ver se ele salvou. Opa, já apareceram mais arquivos aqui dentro. Tá? Então, aparecendo os arquivos, quer dizer que salvou, fez o backup bonitinho e está por aqui. E se a gente for verificar lá dentro do nosso lab, né, acessando, já os scripts vão estar aqui com a hora exata e tal. Né? Claro que, como é uma simulação, pode acontecer esse tipo de coisa aí para nós, né? Então, o que eu tenho para dizer para vocês é o seguinte, tá? Que esse script aí foi modificado, né? E foram feitos alguns ajustes, tem a licença dele, que tem autorização, tudo certinho, eu divulguei o nome da pessoa no script, tá? E é isso aí, pessoal. Agora vocês têm um backup seguro das configurações, né? Ele pode ser usado para restaurar as configurações de firewall, em caso de falha do sistema, o erro de configuração, tá? Eu espero que esse vídeo ele tenha sido útil para você. Se você tiver alguma dúvida ou sugestão, não hesite de deixar um comentário aqui abaixo, tá? É o primeiro vídeo que eu estou fazendo, então a gente fica meio assim nas gravações, né? Mas vamos acostumando. E não esqueçam de se inscrever aqui no canal, @MastermindTI, do nosso amigo Fernando Vargas, um abraço para ele. Aí, para mais conteúdos, continuem acompanhando o canal. Obrigado por assistir e até a próxima. Valeu, hein?